Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. As nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento, em primeiro lugar, pela companhia de vocês, pela oportunidade de trabalho, por nós estarmos aqui juntos, reunidos por esses instantes. E rogamos a Deus, nosso Pai, que nos auxilie para que o nosso encontro transcorra de acordo com a vontade dele. Muito bem, hoje nós vamos estudar uma parábola que é a parábola do rico insensato. Essa parábola ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ela é o item 3, cujo título é Preservar-se da Avareza. Como ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos fazer só algumas pequenas considerações sobre esse capítulo, antes de nós entrarmos no estudo da nossa parábola do rico insensato. Esse capítulo, ele traz para nós, ele mostra para nós o momento no qual nós estamos um pouco divididos, porque nós não conseguimos, como o próprio título diz, nós não podemos servir a Deus, que representa a divindade, representa a espiritualidade, representa o amor universal, e também servir a Mamon, desculpa, que representa a materialidade, que representa muitas das vezes uma busca insensata, uma busca incessante pelos bens materiais. Então nós não podemos servir a esses dois senhores, a esses dois deuses. Ou nós conseguimos servir a Deus, ou nós conseguimos servir a Mamon. O problema de nós servirmos a Mamon é que nós não vamos alcançar a nossa felicidade e nós não vamos evoluir. Porque se nós pararmos para nos lembrar, o egoísmo é uma das chagas da humanidade. E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, já nos alertam que é para ele que nós devemos focar a nossa atenção, em ir diminuindo aos poucos e diluindo aos poucos esse sentimento e tentar substituí-lo pelo amor universal. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, ou se nós amarmos somente aqueles que estão próximos de nós, nós estaremos também, de certa forma, tendo um amor egoísta. E o nosso objetivo é nos amarmos uns aos outros como filhos do mesmo Pai, que é o que nós de verdade somos. Então, dito isso, com isso em nossas memórias, nós vamos fazer a leitura dessa parábola e depois nós vamos fazer a sua reflexão. Vamos lendo e conversando sobre ela. E finalizaremos a nossa reflexão com uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que depois eu vou dizer direitinho para vocês qual é a lição. Para quem quiser ler depois, é interessante. Parábola do rico insensato. Eu estou lendo a tradução do Novo Testamento, estou lendo dessa tradução aqui, que foi feita pelo Haroldo Dutra Dias. Essa parábola está em Lucas, capítulo 12, e ela vai do versículo 13 até o versículo 21.
Disse-lhe alguém da turba: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente. Observe que o homem já era rico e a região dele produziu abundantemente. Então aqui nós precisamos nos lembrar que Jesus não se utiliza das palavras em vão. Então Jesus já diz para nós, se ele já era rico, ele já tinha mais do que o suficiente, né? A região de certo homem rico produziu abundantemente e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparaste, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Nós fizemos a leitura e agora nós vamos fazer algumas considerações. Observemos que a parábola começa com Jesus conversando, pregando, como sempre, de forma bem simples, no meio da multidão. E alguém da multidão vira-se para Jesus e diz: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Essa fala, ela mostra, em princípio, para nós, uma certa infantilidade. Porque nós, às vezes, queremos colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, enfim, nas mãos da espiritualidade superior, atitudes, decisões, trabalhos que devem ser realizados por nós. E Jesus responde-lhe: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? Quem disse que eu vim aqui para isso? E de fato Jesus não veio aqui para se envolver com essas questões materiais. O que não significa que nós não precisemos das questões materiais, o que não necessita que nós não seremos auxiliados nas nossas questões materiais. Vamos nos lembrar de que enquanto Kardec fazia todo o trabalho da codificação, ele questionou o espírito que estava conversando com ele sobre essa questão material, se ele seria ajudado, se ele teria alguma ajuda. E o espírito que o estava auxiliando disse: se nós não nos preocupássemos com esse seu aspecto, nós não estaríamos sendo caridosos com você. Mas nós precisamos do necessário. Tem até uma parte no Livro dos Espíritos que fala para nós sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Se nós observarmos, nós vamos perceber que muitas das vezes nós estamos aflitos porque nós queremos aquilo que é supérfluo. Não existe problema algum em nós querermos o supérfluo.
se eu quero um supérfluo, se eu trabalho honestamente e eu quero um supérfluo, quem vai decidir se eu devo ou não ter esse supérfluo sou eu mesma. Porque tudo com equilíbrio, não é? Nós precisamos trabalhar com equilíbrio. Nós não trabalhamos mais com aquela ideia de sacrificarmos o nosso corpo, de levarmos o nosso corpo ao extremo. Isso era antigamente. Antigamente tinha-se essa ideia de que nós precisávamos sacrificar mesmo o nosso corpo para obtermos uma elevação, uma pureza. Mas Jesus veio nos mostrar que não é isso. Nós não precisamos machucar nem fisicamente o nosso corpo, nem de nenhuma outra forma. O que nós precisamos mesmo é ir substituindo o egoísmo, o orgulho, as mazelas que nós ainda possuímos por sentimentos mais sublimes, por sentimentos de amor, de fraternidade, de caridade. Então, é importante nós estarmos atentos a essa questão do supérfluo, do necessário, nós estarmos atentos ao fato de que Deus, a espiritualidade superior, não vai ficar se envolvendo com essas nossas questões, a menos que seja que a nossa vida esteja em perigo, às vezes a menos que seja uma necessidade muito grande. E isso não somos nós quem vamos dizer. Quem vai dizer é o próprio Deus. Ele sabe a hora que ele vai intervir. Nós devemos seguir fazendo a nossa parte, certos de que Deus sempre faz a parte dele. E como Jesus sabe o que vai nos nossos corações, ele disse-lhes: olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Então ele sabia o que ia no íntimo daquela pessoa que pediu que Jesus interviesse na sua questão material. Ele sabia desse sentimento e ele fez um alerta para essa pessoa da turba e para todos nós. A vida de alguém não está na abundância dos seus bens. O próprio Jesus, ele possuía nada. Nada. Jesus possuía nada. E olha o que ele fez, olha o legado que ele deixou para todos nós. Mas, mais uma vez lembrando, cada um de nós tem as suas próprias necessidades, cada um de nós tem o seu próprio tempo. Então é importante nós irmos diminuindo aquilo que nós vamos percebendo que é demais, irmos diminuindo o consumo daquilo que nós estamos percebendo que não é realmente necessário. Vamos nos perguntar: eu realmente preciso disso? Isso aqui vai ser de fato útil? Eu posso adquirir isso? Porque às vezes nós até precisamos de algo que vai nos trazer um certo conforto, mas nem sempre nós podemos pagar por esse algo. E se nós colocarmos as nossas mãos onde nós não alcançamos, nós vamos trazer aflições para nós. Porque vamos depois ficar pensando como nós vamos conseguir pagar aquilo ali. Então é importante nós em tudo termos equilíbrio. A doutrina espírita é uma doutrina da razão, é uma doutrina do bom senso, e ela sempre nos convida a agirmos dessa forma, com razão e com bom senso. E aí Jesus conta a parábola que fala, como nós já falamos logo no início, um certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava em si mesmo, dizendo: que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos.
E isso me lembrou muito quando nós, dentro da nossa casa, falamos: nossa, eu não tenho espaço, tenho que comprar mais armário. Será que nós realmente temos que comprar mais armário? Ou será que nós precisamos nos desfazer daquilo que nós temos, mas não nos é mais útil? De repente foi útil em algum momento, mas agora não é mais útil. Que tal, então, nós abrirmos os nossos armários, vermos as peças de roupa, peças até mesmo de cozinha, utensílios de cozinha, que estão em ótimo estado, que nós próprios usamos, mas hoje em dia não tem mais utilidade para nós. Ou nós usamos uma vez aqui e outra acolá. Quem sabe essa peça vai poder ser útil para alguém. Nós estaremos, se nós fizermos isso, nós estaremos movimentando a energia, circulando a energia daquele ambiente e ainda estaremos fazendo algo de bom para alguém. Porque aquilo que de repente não nos é mais útil pode ser de muita utilidade para outra pessoa. E eu falei as peças que nós próprios usaríamos, porque em determinado momento do nosso desapego, é um processo, eu acredito. Nós vamos nos desapegando daquilo que não tem assim tanta utilidade, não está em bom estado. Então nós temos também que avaliar isso. Eu usaria isso aqui? Isso aqui dá para ser usado por alguém? Não, isso aqui dá para ser usado. Então vamos doar para alguém. Não é? Porque se nós doarmos só aquilo que não tem mais como ser usado, nós, na verdade, estamos só nos desfazendo daquela peça, mas nós não estamos ajudando alguém, o que também não tem nenhum problema, porque às vezes nós temos peças que nós já usamos tanto que aquela peça não dá mais para ser utilizada. Já está rota, já está desgastada, ou um utensílio da cozinha quebrado, então nós vamos realmente nos desfazer daquilo ali. Mas sempre pensando em fazer doações para alguém, sempre pensando: eu usaria isso? Sim, eu usaria. Então, isso aqui está bom para eu doar para algum companheiro. E interessante essa fala aqui do rico, porque ele já está com os celeiros cheios, ele já sabendo da próxima produção, e ele diz: eu não tenho mais onde guardar, o que eu vou fazer? Observe que em nenhum momento ele pensa: eu vou doar isso aqui para alguém. Em nenhum momento ele pensa nisso. Ele só pensa em guardar para ele. Então é bem esse movimento que às vezes nós temos do medo da falta. Nem sempre quando nós fazemos esse movimento nós fazemos isso motivados pelo orgulho. Por isso que a doutrina fala que é tão importante nós não julgarmos o próximo, nós tentarmos ser amorosos com o outro e conosco mesmos, sermos benevolentes, sermos indulgentes, porque nem sempre o que motiva esse ato é o egoísmo. Às vezes é o medo da falta, às vezes é o medo da escassez. Quando nós passamos por situações reais de escassez material, isso pode nos deixar um trauma. Então nós podemos passar a ter essa atitude de guardar tudo, de acumular, de achar que vai faltar. Porque, mais uma vez, temos que ser equilibrados. Não vamos ser aqueles que vamos guardar tudo, mas também não vamos ser igual o filho pródigo, que pegou tudo e se desfez de tudo que ele tinha. Nós precisamos sempre ir pelo caminho do meio. Nem sermos extremos para um lado, nem sermos extremos para o outro, mas o caminho do meio, para nós nos mantermos em equilíbrio. Porque quando nós conseguirmos finalmente sermos equilibrados em tudo,
nós teremos uma visão muito diferenciada do mundo. E essa visão muito diferenciada do mundo vai nos auxiliar no nosso processo de evolução. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para nós evoluirmos, não é verdade? Então, ele não pensa em doar, em compartilhar, ele pensa em guardar. E aí ele fala que vai derrubar os celeiros e vai edificar maiores e recolher, e ele diz, né, que vai recolher ali todo o trigo e os meus bens. Aí aqui vem a nossa inocência. E direi à minha alma, alma, tens muitos bens armazenados. Se está armazenado, é mais do que o necessário. Não, de novo, não que nós não devamos ter algo armazenado. Sim, para até questão financeira mesmo, até o dinheiro. É bom nós termos uma certa reserva, se nós conseguirmos ter, para uma eventualidade, mas não é também nós nos utilizarmos dessa questão, dessa desculpa de e se acontecer algum problema, e irmos cada vez mais juntando, não é? E direis à minha alma, alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Olha só, para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Ele, na pretensão dele, ele disse que ele tinha muitos anos. Mas quem disse para ele que ele tinha tantos anos assim de vida aqui na Terra? Ou encarnado, onde quer que ele estivesse? E se nós pararmos para observar, ele fala, agora que eu tenho, é como se ele dissesse, agora que eu tenho tudo isso aqui armazenado por muitos anos, eu vou só me divertir, vou descansar, vou ficar só na ociosidade. E nós sabemos que Jesus nos disse, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. A lei do trabalho é uma das leis que constam lá no Livro dos Espíritos. É uma das leis também que Deus nos ofereceu, nos ofertou. Assim como a lei da justiça, a lei do amor, da caridade, a lei, enfim, a lei do progresso. Então, o trabalho, ele é para nós um meio também de evolução. Eu acredito que em determinados momentos, nós nos esqueçamos de que tudo que acontece conosco, de que tudo que está ao nosso redor é um convite para o nosso aperfeiçoamento, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Então, às vezes, nós nos esquecemos disso e focamos a nossa vida somente na obtenção de bens materiais e acabamos por nos esquecer dos bens que são verdadeiros, que são os bens eternos, são os bens do Espírito. E aí Jesus continua aqui contando para nós. Mas disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparaste? Para quem será? Emmanuel tem uma página cujo título é esse. E o que preparaste ele tem uma página que explora esse versículo. E o que preparaste? Para quem será? Nós juntamos, amealhamos. E depois que nós formos, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então essa parábola, ela fala para nós sobre a questão da avareza, que é nós queremos guardar tudo para nós, juntarmos. Essa parábola fala para nós sobre a impermanência da vida. Nós não sabemos quando nós seremos chamados a voltarmos para casa. Essa parábola fala para nós sobre a necessidade de nós amealharmos os verdadeiros tesouros,
porque ela finaliza dizendo para nós, Jesus finaliza falando para nós que assim é com aquele que entesoura para o mundo, mas que não tem tesouros nenhum para Deus. E para nós fecharmos a nossa reflexão, eu vou ler um trecho da lição 166, só vou ler um trechinho por causa do tempo, da lição 166, posses definitivas, mas lembrando do caminho, verdade e vida, mas lembrando que Emmanuel tem outras, se eu não me engano, 5 páginas, outras 4 páginas que tratam dessa parábola também. Vale a pena nós fazermos a leitura dessa 166 também e das outras, para nós termos mais material, para nós refletirmos e para nós fazermos a nossa transformação, que é o que de verdade nós precisamos. Essa lição 166, posses definitivas, ela começa assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Jesus. Isso está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que é ter vida em abundância? Não é nós amealharmos somente os bens materiais. Não é nós sermos insensatos. Não é nós sermos egoístas. No finalzinho, Emmanuel coloca assim para nós: encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Essas riquezas imperecíveis, nós já as conhecemos. É tudo que está em consonância com a lei de amor, com a lei de justiça e com a lei de caridade. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então, esse trecho aqui mostra que, em determinado momento, nós podemos passar por dificuldades. Mas essas dificuldades vão passar. Porque o importante é que nós tenhamos essas aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Olha que coisa bonita, eu vou até repetir. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Nós somos luz, mas nós precisamos fazer com que brilhe essa nossa luz. E Jesus veio mostrar para nós um caminho para isso. O caminho do amor, o caminho do autoaperfeiçoamento. Só que tudo isso só vai acontecer quando nós de fato percebermos que nós somos merecedores de uma herança que está além, muito além dos bens materiais. Nós somos merecedores da felicidade que virá, que será fruto do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução espiritual. Então eu desejo a todos nós que nós tenhamos força, coragem moral para seguirmos em nossa caminhada, sempre fazendo o nosso melhor e nos lembrando de nos conectarmos com a luz divina, porque ela sim vai trazer para nós tudo aquilo de que nós necessitamos. Muito obrigada pela atenção, fiquemos todos com Deus.